Chegamos ao capítulo 6, ao verso 46 do livro de Lucas. O rolo ou a carta, o livro que Lucas escreveu para Teófilo, seu amigo, que tinha dúvidas sobre sua salvação, sua fé, a vida em Cristo, o desenvolvimento da vida cristã. Se você está conosco desde o início desta série, você já entendeu que Lucas escreveu para Teófilo. Teófilo provavelmente um grego. Lucas não era um dos discípulos. Ele diz no começo do livro que ele fez uma investigação apurada de todos os fatos para comunicar a Teófilo, que era um nobre amigo, sobre o que havia acontecido. E essa carta, este livro, hoje figura no Novo Testamento para nós. E quando nós lemos, nós entendemos que dois amigos se comunicaram, e nós entendemos esse livro de Lucas dentro desta ótica. Por isso chamamos de meu caro amigo, né? Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chovem, outros dias bate sol. Mas o que eu quero lhe dizer é que a coisa aqui está preta. Mas vamos seguindo no Evangelho. Lucas 6,46. E Lucas escreve ao seu amigo Teófilo: meu caro amigo, algumas palavras de Jesus, mais algumas. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Senhor, fala ao nosso coração, nos abençoa, dá-nos entendimento, sabedoria sobre aquilo que o Senhor está nos dizendo, e possamos ouvir somente a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Como nós estamos numa série de uma exposição exegética do livro de Lucas, não tem como nós falarmos a cada domingo fora deste contexto. É muito interessante quando você lê a palavra de Deus e abre um texto e fica pensando: o que será que ele significa? Zé, é difícil ler a Bíblia. Eu abri um texto e comecei a ler e eu não entendi nada. Geralmente isso acontece porque você leu apenas aquele texto. Você não leu o livro todo, aonde aquele texto está. Então você não sabe o começo, quem escreveu, para quem escreveu e por que escreveu. E nem aonde ele chega no fim, qual a conclusão. Porque foi alguém que escreveu para um amigo. Lucas não sentou dizendo: vou escrever a Bíblia. Não. Nós é que, lendo o livro de Lucas, dissemos, na nossa tradição cristã, esse escrito aqui tem muito a nos ensinar sobre Jesus. Por isso ele foi introduzido no cânon e faz parte do Novo Testamento. Mas quando eu leio esse texto inspirado por Deus, eu leio dentro do gênero literário que ele existe, foi escrito. O escrito de um amigo a outro. No domingo passado, Jesus estava falando aos seus discípulos sobre a árvore. Não a árvore boa que dê um fruto mau, e não a árvore má que dê um bom fruto. Você conhece a árvore de acordo com o fruto que ela dá. Mas o fruto é algo apenas externo, visível, comestível. Mas aquele fruto aponta para a essência daquela árvore. Se você colher uma maçã, ela é uma macieira. Você não colhe uma laranja de um pé de mexericas. Você não vai colher uva a não ser de uma videira. Ela não vai dar no chão junto com a abóbora. A essência de cada uma das árvores frutíferas é que gera aquele fruto. O fruto é apenas uma consequência. O fruto é apenas um resultado. Quando falamos sobre isso semana passada, Jesus estava dizendo sobre essências, não sobre aparências. As essências são mais importantes do que as aparências. Você já se enganou com pessoas por aparência.
Você já se relacionou com pessoas por aparência. Você já acreditou em pessoas por aparências, por falsos frutos, por falsas evidências. Você já se afastou de pessoas quando conheceu as essências. Você já desfez relacionamentos por descobrir uma outra essência. Meu Deus do céu, isso é tão evidente para nós. Isso acontece todos os dias. A todo instante nós estamos tentando descobrir essências através de aparências. E no mundo que nós vivemos hoje, tecnológico, midiático, socialmente midiático, todos nós hoje somos atores. Todos nós somos produtores de conteúdo. Todos nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no YouTube, a grande parte. E mesmo que seja pelo seu próprio número de telefone, pelo WhatsApp, quando você manda uma foto para o seu amigo, ela já foi produzida, você já colocou um filtro. Quando você estava naquele restaurante e quis demonstrar para um amigo seu, olha onde eu estive, você já arrumou o cabelo, já pensou, fez uma pose, vamos tirar aqui, a luz não está boa. Todos nós viramos atores. Eu não estou dizendo que isso é ruim a princípio. Isso não é no fundamento, eu não estou dizendo que isso está errado, eu não estou fazendo juízo de valor, mas a humanidade hoje toda vive um status de performance, vive um status de produzir resultados. E esse status, esse lugar é um lugar perigosíssimo, que a todo instante nos pede um fruto independente da essência. Quanta gente nós não conhecemos que se arrebentou pelas redes sociais. A minha mãe me apresentou, eu não conhecia o programa que se chama Catfish, é isso? Catfish. Catfish é isca, né, em inglês, se não me engano. Se não me engano, catfish é isca, é isso mesmo? É, né? É um tipo de isca, né? Acho que é. É quando a pessoa entra num site de relacionamento e coloca uma fotografia, fala quem é e se relaciona com outro. O interessante é que as pessoas se relacionam por meses e depois nunca conseguem encontrar. E aí tem esse programa desmascara pessoas que são falsas. A foto não é dela, ela não é aquilo. Ela criou um perfil fake para ver se alguém se apaixonava, para ela se relacionar à distância, porque ela não consegue se relacionar presencialmente e vai desmascarando isso. Como que doença do nosso século nos tomou? Que coisa doida. Todos nós viramos um produto que precisa ser desejável, um produto que precisa ser vendável. Todos nós colocamos um rótulo no mercado da vida e nos oferecemos para ver se alguém nos consome. Isso tem causado muitas patologias psíquicas. Isso tem levado pessoas ao colapso. Ele deixou de me seguir, como se fosse, nunca conheceu, nem viu a pessoa. Quando deu um clique eu me senti a melhor pessoa do mundo, quando deu dislike eu me senti um lixo. O vazio e a carência humana têm feito isso. E aí Jesus, prosseguindo, quando ele fala sobre a árvore e o fruto, diz: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? E eu fiquei pensando, procurei alguns comentários sobre o porquê duas vezes. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Ele não está apenas dizendo, vocês me chamam de Senhor, substantivando, qualificando a sua posição como Deus e Senhor. Mas essas duas repetições, vocês me chamam Senhor, Senhor, é como se Jesus se referisse à nossa adoração e à nossa devoção. Ele está citando a maneira como o buscamos, essa nossa espiritualidade fake. Vocês me dizem Senhor, Senhor, é como aquele que levanta a mão, canta aleluia, mas na verdade vocês não fazem o que eu digo. No original está assim: vocês não fazem o que eu digo. O interessante, irmãos, aqui
Eu vou ler esse texto com uma tradução que eu fiz, tá bom? A minha tradução do grego, misturada também com, transformando a minha maluquez misturada com a minha lucidez, vou ficar maluco, beleza. Porque no original a gente tem uma dança de verbos aqui muito interessante. Por que vocês estão sempre, toda hora me chamando de Senhor e Senhor, mas vocês não têm uma prática de acordo com a essência de vocês no que eu digo? Eu estou parafraseando o que Jesus disse. Porque todo aquele que a vida dele, a essência dele é vir até mim, e a lógica dele é viver ouvindo sempre o que eu digo, e que na verdade tudo o que ele faz é apenas o que eu quero que ele faça, ele se transformou em alguém que morreu e tem a minha presença como essência da sua vida. Eu vou dizer a vocês, aqui ele se parece. Ele é como um homem que cava fundo a vala até achar terreno sólido para colocar suas estacas. E ele trabalha muito, cava, abre profundas valas, e aí de uma vez por todas ele lança o alicerce, e quando vem a enchente, porque ela vai vir, não adianta você negociar, a vida é assim, ela vai bater contra aquela casa, mas ela não tem como derrubá-la, porque o trabalho que foi feito é um trabalho eterno. Mas aquele que não tem na sua essência me ouvir e praticar o que eu digo, ele edifica de qualquer jeito, e vai vir a chuva, e ela vai desabar, e vai ser grande a sua ruína. Por que você pode afirmar que a tradução é essa? É que aqui nós temos alguns verbos. Quando Jesus fala sobre aquele que crê nele, ele usa um tempo verbal que nós não temos na língua portuguesa, que é o particípio. Nós temos o particípio passado. Não tem nada a ver com o particípio do grego. O particípio do grego é um adjetivo verbal. É uma pessoa que não é apenas, eu não estou dando a ela apenas uma qualificação de um adjetivo. Um adjetivo verbal tem uma força da atitude, de todo o verbo, de uma ação. É como se eu pudesse dizer que aquela pessoa é o que ela faz. Não é uma questão de aparência, não é uma coisa que ela realiza porque ela realiza, é porque aquela sua prática é exatamente o que ela é. Por exemplo, se você pegar um peixe vivo, claro, um peixe vivo e colocar na água, o que ele vai fazer? Ele vai nadar. Mas é diferente de você mergulhar numa piscina e nadar, porque você sai, depois você mergulha, depois você fica boiando. Mas a vida do peixe é nadar, porque ele é peixe. Ele não faz outra coisa a não ser nadar. Você pode nadar de vez em quando, de costas, de peito, borboleta, cachorrinho, praia grande. Mas o peixe não nada de vez em quando, ele nada porque ele é peixe. E o verbo no particípio, ele significa isso. E quando Jesus diz, aquele que não ouve a minha palavra, ele está usando o aoristo, é um outro tipo de verbo, que quando é no indicativo, a gente traduz como passado no português. Nós não temos maneira de traduzir ao pé da letra. Por isso que nós temos diferentes versões do Novo Testamento e da Bíblia. Versão revista e atualizada, revista e corrigida. Por que não é chamado de tradução e sim de versão? Porque tem coisas que a gente não consegue traduzir ao pé da letra. São tempos verbais que não existem na nossa língua. Nós precisamos de 2, 3, 4 palavras. Às vezes uma frase para explicar uma palavra. Interessante isso, né? E quando ele diz aquele que não ouve, é aquele que não ouve mesmo. Ação concluída, ele não ouve. E o legal de tudo é que quando Jesus diz que aquele que ouve abriu uma vala profunda, e construiu a sua casa, e a casa foi bem construída, essa edificação está num tempo verbal que nós também não temos de jeito nenhum no português, que é o tempo perfeito, que significa uma ação realizada no passado, que tem efeitos até o presente e continuará tendo efeito para sempre. Aquele que constrói sobre a rocha é aquele que edificou no tempo de Deus, e a eternidade dos valores de Deus
tomaram a sua vida no presente e ele foi transformado em outra pessoa. Esse texto é muito bonito de ser lido no original. No português a gente perde um pouco. Você está querendo dizer, Zé, que então para ler a Bíblia a gente devia saber o original? Sim, e se eu não souber? Você devia ter um pastor que sabe. Eu não sei muito, mas eu estou melhorando. Agora, o que você não deveria ouvir são os charlatães que abrem a Bíblia de qualquer jeito, não se importa com o que veio antes, nem com o que veio depois, e sai falando o que dá na veneta, e você acredita porque viu um falso fruto. Mas o problema é da senhora. Faça o que você quiser. Minha responsabilidade é tentar dizer só o que está escrito. Eu tenho dito muito isso aqui na igreja, nas pregações, falo nos meus vídeos, já disse em entrevistas, e tem gente que fala assim, nossa, que coisa incrível, e eu falo, não, isso não deveria ser uma coisa incrível, deveria ser uma coisa normal. Por que Jesus diz assim, vocês não fazem o que eu mando? Mas o reino de Deus é uma questão de ordem, na verdade não é mando, é o que eu falo. Aquilo que eu digo, vocês não reproduzem. Por que nós não reproduzimos aquilo que Cristo diz? Porque aquilo lá vem de Cristo e não de nós. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu levanto de manhã e quando eu visto a calça eu coloco primeiro a perna direita, depois a esquerda? Você já se perguntou? É interessante isso, né? Por que você, quando dá a seta, você olha num retrovisor, no outro? Eu sei que você aprendeu, foi assim que te disseram. Mas parece que isso se incorporou em você, que você não pensa para fazer. Não é uma questão de ordem, me mandaram fazer, eu tenho que olhar. Não, eu tenho que olhar aqui, tenho que olhar aqui, tenho que dar a seta, pôr a cabeça para trás, vai que está no ponto cego do carro, olhar no outro retrovisor. Que droga que me ensinaram, eu tenho que ficar obedecendo. Você não pensa isso. Você incorporou aquele valor com uma atitude de segurança e você não consegue não fazer. E se alguém não fizer, você diz, você tem que fazer. E o outro diz assim, está mandando em mim? Não é questão de mandar, é questão de você compreender. A pior pessoa que tem é aquela que anda com você, que você tem que ficar mandando todo dia. Porque ela não entendeu a importância das coisas. Na verdade ela não cresceu, ela não amadureceu. Ela ainda é uma criança infantil que você precisa todo dia ter que mandar. E tem gente que anda com Deus como se Deus só tivesse uma lei. E todo dia ele tem que obedecer a Deus, porque ele só sabe viver quando Deus mandar. São as perguntas que eu recebo semanalmente. O que diz a Bíblia sobre tal coisa? Eu posso ou não posso? Eu digo, você tem que ir para o departamento infantil. E quando alguém me pergunta o que diz a Bíblia, eu fico pensando, Senhor, quanto será que custa uma? Hoje. Porque eu sei que tem aplicativos gratuitos. Desculpe eu falar dessas coisas, mas elas são necessárias. Tem coisas que eu sei que são muito difíceis de ouvir, mas é muito difícil para mim também falar. Mas você tem um raio de uma Bíblia na tua casa e você não lê? Porca pipa, porca miséria, como dizia meu pai, meu avô italiano. Manadia. Minha avó dizia assim, Manadia, você não lê, caramba? Você não gasta tempo com isso? Nós estamos aqui conversando sobre a sua vida, cáspita. É sobre suas decisões. É sobre a educação dos seus filhos, é sobre os seus valores, é sobre o seu casamento. É sobre a continuidade dele ou a separação dele. São as suas decisões éticas diante do mundo, que em alguns casos podem ser até um crime, meu Deus do céu. E aí nós vivemos como crianças infantis, usando caixinhas de perguntas para perguntar para o pastor se pode ou não pode. O que você está fazendo com a tua vida? Larga essa fé e vai fazer outra coisa. Porque enquanto esta fé for uma tábua da lei externa, e você tem que ter um cabresto de um guru que te diz, isso pode, isso não pode. E, meu Deus do céu, quando é que você vai sair do departamento infantil? Pelo menos para a classe dos adolescentes. Porque adolescente ainda entra no Google e faz um monte de pergunta que o pai não sabe responder. Mas ele está lá lendo. A gente não gasta um minuto com a palavra de Deus. Um segundo para entender o que Cristo está dizendo.
Ah, na Bíblia está escrito, não está aquele negócio da cigarra, da corrida do coelho e da tartaruga? Pelo amor de Deus, meu. Corrida do coelho e da tartaruga. Teve um pastor que falou isso na televisão, você acredita? Misericórdia, meu. E o povo está lá, aleluia, aleluia. Com todo respeito. E nós ficamos preocupados se nós estamos fazendo o certo diante de Deus. Não se preocupe em fazer o que é certo. Já que tem tanta gente falando tanta asneira, me permita falar a minha. Não se preocupe com o que é certo e com o que é errado. Não se preocupe se é pecado ou se não é pecado. Não queira saber se pode ou não pode fazer. Dane-se. Ah, o Zé é liberal. Ele está mandando todo mundo cair na gandaia. Porque se você está ligado à videira e você nasceu de novo, e você deixou para trás quem você era, e você está crucificado com Cristo, e não vive mais você, mas Ele vive em você. E se você mortificou dentro de você as obras da carne, esmurrou o seu próprio corpo, eu estou citando vários versículos aqui, tá? Que não dá tempo de eu ficar lendo. Se você disse, eu vou andar com Cristo, e você negou a si mesmo e tomou a sua cruz, fique tranquilo, você é uma nova criatura. Automaticamente você vai fazer o que agrada a Deus. Essa semana me mandaram uma pergunta. Aliás, todo dia, várias semanas já me mandaram, sobre vocação. Vocação, chamado, o chamado e a vocação é uma obrigação. E como eu estou muito tempo fora do meio gospel, evangélico, eu não sei o que está acontecendo lá. E falei, deve estar tendo alguma nova moda. Vira e mexe tem uma moda. É uma moda de guerra espiritual, é a moda da unção, é a moda da transferência da unção, é a moda de deixar o poder para o outro, de transferência de não sei o que, de baba ungida, cada hora é uma moda. Deve ter alguma dessas agora. E o cara me perguntou assim, como é que eu sei se eu estou dentro da minha vocação, se eu não estou, se eu estou... Falei assim, cara, se você vive no reino, se o rei reina em você, e a tua vontade já não é mais a tua, mas é a dele, você nem tem que perguntar, você já está fazendo o que ele quer. Essa pergunta só cabe para alguém que está fora do reino de Deus, não tem nada a ver com Cristo, não conhece a palavra, não lê a palavra, e está tentando fazer alguma coisa a esmo para ver se acerta sem saber. Porque o cara que nunca fez uma aula de inglês e começa a escrever em inglês, ele tem que perguntar, né? Será que eu escrevi certo? Será que está correto? Eu nunca tive aula, eu só ouvi, acho que eu escrevi tudo errado. Esse cara deve ter muita dúvida. Agora, aquele que vive a vida assistindo seus vídeos, suas aulas, fazendo exercício, pode até ser que ele se equivoque, mas ele vai escrever certo, porque é uma questão de essência e não de aparência. Deus não está preocupado com o pecado que você faz, Ele está preocupado com quem você é, porque se você é dele, você está construindo a sua casa sobre a rocha. Olha que interessante. Aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, é o cara que edifica a casa sobre a rocha. Tem alguma coisa errada com esse texto. Jesus, o senhor está errado, eu vou consertar o que o senhor disse aqui. O correto é assim: aquele que ouve as minhas palavras e toma posse, aquele que ouve as minhas palavras e profetiza, aquele que ouve as minhas palavras e crê, aquele que ouve as minhas palavras e, coloca numa camiseta, aquele que abraça a minha palavra, esse construiu sobre a rocha? Não. Você pode profetizar, cantar, fazer verso, prosa, pôr na camiseta, tomar posse, fazer o que você quiser. Não é uma atitude religiosa, não é uma atitude ritualística, é uma atitude interna. Só se torna prática verdadeira se você tiver essa essência, senão é só fruto falso. Por isso eu não me preocupo de dizer faça o certo. A preocupação é seja uma nova criatura. O que você faz é consequência.
por que você está falando isso de novo se você já falou domingo passado? Me perdoe, é porque Jesus falou de novo e eu estou seguindo o texto. Naquela época devia ter gente que não estava entendendo e Jesus começou a repetir. Como eu estou fazendo igual a ele, me desculpe, mas eu tenho que falar de novo. Sabe quem é que constrói a casa sobre a rocha? É aquele que crê em Cristo. Porque ele creu, ele morreu e agora é um novo ser. E o que ele faz é consequência do novo ser que ele é. A nossa religião quer fazer o caminho contrário. Eu quero fazer o certo para que Deus me aceite e a palavra dele se cumpra em mim, porque eu estou preocupado com bênção e milagre. Eu quero vir pelo caminho contrário. Eu quero parecer que sou bonito para conseguir casar e enganar minha mulher bastante tempo para eu pegar a herança dela, do pai dela. Eu quero fazer de conta que eu sou um cara inteligente e que eu sou um cara bacana para tentar enganar essa mulher para chegar na herança do pai. Não seria mais fácil você entender tudo o que o pai disse e dizer: eu quero estudar e aprender e ser um cara competente, e de verdade eu amo essa mina, mas eu sou, sei lá, um cara execrável, mas eu quero ser um cara decente, e tomara que ela goste de mim, e eu não estou preocupado se eu vou ter aquilo ou não, eu estou preocupado apenas em ser uma nova pessoa, e aquilo que eu vou fazer, as minhas atitudes serão apenas consequência disso. O Vagnão lembrou um texto essa semana, na nossa reunião, que eu coloquei aqui, Provérbios capítulo 16, verso 32. Olha que legal esse provérbio. É melhor ter paciência do que ser herói. Eita! Herói de guerra. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Não foi esse versículo, né, Wagner? O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Mas a nossa religião diz para você que bom é você conquistar a cidade. Como é que você demonstra a sua espiritualidade? Porque você conquistou, porque você tem frutos visíveis. O seu carro importado é sinal da tua unção, as tuas vitórias, o teu currículo, o tamanho do seu ministério, a sua demonstração de força. Parece que nós entramos no mercado da competição e ficamos produzindo frutos e ficamos demonstrando à vida a nossa ostentação. E achamos que essas conquistas dão valor, aí Deus está me honrando, Deus está me elevando. Nessa Babilônia que é a terra, eu vou até o reino para que Deus me encha dos valores da Babilônia e não dos valores do reino. Difícil não é o que você compra, não é o que você tem, não é a honra que você tem, nem quantos seguidores você tem. Não é essa a tua honra. A tua honra não é a honra do herói de guerra que luta e conquista uma cidade. A tua honra é daquele que coloca o seu espírito para que Deus o transforme. Porque evangelho é morte, evangelho é novo nascimento, evangelho é deixar para trás o que eu fui para ser uma nova criatura a partir de Cristo. E isso dói demais, é muito difícil dominar o seu espírito, os seus valores, a sua inveja, sabe, o seu ódio. Isso é muito complicado. É mais fácil eu pôr uma roupinha e ir para a igreja e cantar aleluia e dizer Senhor, Senhor, do que permitir que as palavras dele matem o meu velho eu, e confessar o meu irmão, o meu pecado, e pedir perdão, e ser uma pessoa de compaixão, de graça, de misericórdia, de amor, de compreensão, de perdão, de justiça, sujeitando-se um ao outro no temor do Senhor. Por isso que o texto diz, e na engenharia é assim: o homem cava até encontrar uma rocha. Não é alguém que construiu uma casa em cima de uma pedra. Não é só construir a casa numa pedra. Porque quando a gente constrói um prédio, você não sabe, mas tem prédios às vezes que ele é mais ele tem mais construção para baixo do que para cima. Prédios de 70, 80 metros de profundidade, de estacas ou de tubulões. Porque o terreno é arenoso, argiloso. E assim eles vão cavando e a geologia vai fazendo testes até encontrar um terreno firme ou até encontrar rocha. E ali ele apoia as suas estacas.
E aí começa a construir, mas isso demora muito. Puxa, colocaram o tapume aqui do prédio, a gente ouve barulho, mas não subiu nenhum andar. Dali a pouco, vup. Trabalharam meses na fundação. Ninguém vê. Não é uma questão de aparência, é uma questão de essência. É o quanto eu luto contra mim, é o quanto eu luto contra o meu pecado, é o quanto eu olho para o espelho e digo, Senhor, eu ainda não sou. Esse cara está cavando fundo. Essa pessoa está sendo edificada, está edificando com valores. As palavras de Cristo não são apenas mandamentos ou ordens para que eu cumpra da boca para fora. Eu não estou preocupado em ser agradável a Deus para ganhar milagres de Deus. Eu quero ser uma nova criatura e isso já é o grande milagre da minha vida. Até quando nós ainda vamos viver infantilmente a nossa fé? Até quando nós ainda vamos ficar preocupados que a Bíblia é um livro de regras e de leis? E que Deus tem um chicote dizendo isso pode, isso não pode. O que na verdade seria muito melhor. Porque é muito melhor eu ter um Deus que diga isso pode, isso não pode. E eu possa viver a hipocrisia de fazer e não fazer enquanto eu estou aqui na igreja, Senhor, Senhor, Senhor. Porque depois que eu viro as costas, eu vivo a minha vida como eu quiser viver. A religião é muito mais fácil do que o Evangelho. Porque o Evangelho quer que eu morra. Porque Jesus disse, ouvistes o que foi dito, não matarás. Mas aquele que odiar o seu irmão já matou. Então é aqui dentro, é a essência. Não é o que você faz, é quem você é. Eu vou repetir, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, quem olhar para a mulher com pensamento impuro já adulterou, é muito mais difícil. Fácil é conquistar uma cidade, difícil é mortificar a tua carne. Portanto, aquele que ouve as minhas palavras, e as minhas palavras o transformam, e esse cara passa a ser uma nova criatura, e ele começa a praticar as coisas que eu pratico, esse é meu. Aquele que ouve as minhas palavras e está preocupado com a interpretação, se pode ou não pode, porque a sua preocupação é só fruto, é só praxis externa, é apenas uma coisa que os homens veem, mas ele está fora do processo porque ele não é transformado. Isso é a religião podre, que fede. Essa é a religião que os homens odeiam. Essa é a religião que funciona dentro das 4 paredes do santo templo, que Jesus já destruiu em 3 dias, e 3 dias ele restaurou em nós. E as pessoas do lado de fora ficam olhando pela janela, a gente dizendo, Senhor, Senhor, aleluia, oh, choro, caio, levanto, abraço, passo a unção, e quando eu saio porta fora, eu sou um crítico, preconceituoso, odioso, com palavras de ordem, mandando todo mundo para o inferno e dizendo que os pecadores vão ser destruídos e que nós somos perfeitos. Sendo que quem está olhando pela janela para dentro está vendo toda a hipocrisia e falsidade. Porque quem pega palavras de Deus para praticar sem essência é aquele que constrói a religião que não engana ninguém. Só nós nos enganamos com ela. Porque você sabe, né? Que o cara que disse para você isso não pode porque Deus não gosta, ele não colocou um chip de uma câmera para assistir a sua vida toda, não é verdade? Você sabe que ele não está vendo, né? E por isso que você só faz o certo na frente dele, certo ou não? Você sabe. Ele também sabe. Isso é um circo. Mas como você vai na igreja, tudo bonito, sobe e canta, então a gente faz de conta que todo mundo é santo. Porque é muito mais fácil conquistar uma cidade do que transformar o seu espírito. Você sabe, né? Que tem uma política. Se você for mais amigo do pastor, você consegue estar lá, senão você não vai conseguir. Ou mesmo que você saiba que existe uma política de relacionamento, de interesses, você faz o jogo, né?
Não, porque Deus ungiu, Deus colocou. Você sabe o que está por trás. Mas a gente faz o jogo, né? Porque nós queremos mostrar aparências. Esse é o fedor que sobe para Deus. De gente putrefada. Cheirando mal. Que acha que está construindo e constrói a casa. O pior é que constrói, viu? A casa está lá construída. Aparente, bonita. Só que não tem fundamento. Eu não me preocupo muito com a aparência. Não é esse o problema. Não se preocupe com o que você vai fazer. Comece a se preocupar com quem você vai ser, com quem você é. Vou repetir aqui pela enésima vez. Gaste mais tempo em oração. Gaste mais tempo com a palavra de Deus. Examine-se o homem a si mesmo. Esmurre o seu próprio corpo. Peça a Deus que te transforme a cada dia na imagem de Cristo. Leia as palavras em vermelho do Novo Testamento. Leia as frases de Cristo e fala: Senhor, eu preciso ser assim. Eu preciso ser essa nova criatura. Deus, me ajuda. Porque eu quero ser o que eu creio e quero fazer o que eu sou. Você não faz o que é certo porque não pode, porque deve. E não faz o que é errado porque não deve. Você faz o que você quer, ponto. Se é errado, você vai fazer sem ninguém ver, ponto. É só uma lei, ninguém viu, não tem punição. E você não faz o certo porque você é certo, é porque eu vou ter alguma coisa boa de Deus se eu fizer o que é certo. É uma questão de interesse. Esse mecanismo religioso de pode e não pode, esse mecanismo religioso de fazer o caminho contrário, eu quero fazer o certo para parecer que sou certo, para ganhar alguma coisa de Deus, essa é a podridão que você que é da Casa da Rocha, meu querido irmão, fujamos dessa hipocrisia. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se a nossa comunidade de fé tem um monte de tranqueira, como eu e você, não tem problema. A gente tropeça, a gente erra, só que nós somos gente que estamos esmurrando o nosso corpo todo dia. Cremos na palavra e queremos ser transformados na imagem de Cristo. E o que nós venhamos a fazer, seja o que seja, será fruto de quem nós somos. Eu prefiro que nós sejamos uma comunidade cheia de desvalidos, cheio de gente capenga, e quem olhe de fora diga: nossa, aquela igreja está cheia de gente torta. É isso mesmo, porque Jesus veio para quem estava doente, e que nós, sabendo disso, não sejamos juízes uns dos outros, apontando, porque você, nós estamos todos cavando fundo, estamos cavando até encontrar terreno sólido para colocar nossas estacas. E o fruto da nossa vida tem a ver com o que cremos e o que somos. E aí, esse pastor aqui não vai ter que cuidar do departamento infantil, ficar correndo atrás de criança da igreja, pode, não pode, para com isso. Porque lideranças totalitárias criam um ambiente infantilizado. Que nós possamos ser o contrário do que Paulo diz aos Coríntios. Vocês estão tomando leite materno e não podem comer comida sólida porque são crianças. Senhor, me livra desse mundo. Eu quero a cada dia ser um servo teu melhor. Isso que é construir a casa sobre a rocha. Ouvir as palavras de Cristo. Ele, o Verbo, o Logos de Deus, habitar em mim como seu santuário, e a cada dia eu ser transformado no que Ele é. As minhas atitudes automaticamente vão ser assim. Eu posso até me equivocar, eu posso até pecar, mas como minha essência, a minha vida é do Senhor, e eu sou nascido da luz, nascido do Espírito, eu sou filho da luz, eu me arrependo imediatamente e recomeço, porque essa é a nossa vida. Agora, quem quer uma lei para dizer se pode ou não pode, fica fazendo debate pela internet. Aí tem um monte de vídeo dizendo que pode, um monte de vídeo dizendo que não pode, e no meio disso a nossa safadeza, que para ser adulto nós queremos agir como crianças, e na hora da sacanagem nós somos bem adultos. É o que Paulo diz também. Sejam meninos na malícia e adultos no entendimento.
Mas na hora da malícia nós somos muito adultos. E na hora de termos entendimento, nós somos crianças. Gente bonita da Casa da Rocha. Deus nos abençoe a amadurecer, a sermos gente de verdade de Cristo. Não tem problema se a gente tropeça e erra. Não cansa andar com gente que está sendo construída em Cristo. Não cansa. O que cansa é estar a vida inteira dizendo o que pode e não pode para gente que não quer entender o que Deus quer dizer. Agora, para quem de verdade creu no Evangelho, a gente anda quantas milhas forem necessárias. Vocês andam comigo, eu ando com vocês e a gente vai até a volta de Cristo. E que Deus nos abençoe a construirmos nossa casa sobre a rocha, a lutarmos contra nós mesmos e a fugirmos desse sistema neurótico e esquizofrênico da religião, para sermos encontrados fiéis até a sua volta. Senhor, nos abençoa. Nos abençoa, Senhor, com a tua verdade que nos atropela. E que a cada dia a gente leve uma trombada de frente com a tua verdade, Senhor. Que nos vire do avesso, expondo nossas entranhas podres e pecaminosas. E que olhemos para dentro de nós para dizer: Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador, isso aqui é uma fraqueza da minha vida. E as tuas palavras não têm um lugar numa tábua da lei, tem um lugar no meu coração. Senhor, eu não quero ficar fazendo coisa certa para tentar te agradar. Eu quero ser teu filho. Eu não estou pagando promessa para o Senhor me abençoar. Eu quero lutar contra mim para ser uma nova criatura. Nos livra da infantilidade ridícula da religião. Nos livra, Senhor, dessa mediocridade da fé. E nos livra, Senhor, de sermos achados nesse mundo como gente imatura, que além de não entendermos quem Tu és, ainda na nossa missão levamos uma imagem completamente distorcida do Teu amor. Nos abençoa, Senhor. Molda o meu coração, molda a minha mente, molda a minha vida. Quando eu tropeçar e pecar, que isso doa dentro de mim, porque eu Te amo e sou Teu. E eu não seja acusado por uma lei humana, religiosa. Eu seja constrangido pelo Teu Espírito, porque eu sou morada da Tua presença. Por isso, Senhor, cura-nos, liberta-nos dos grilhões desse demônio da religião. Nos livra, Senhor, dos endemoniados religiosos. E nos faz de verdade sermos nascidos de novo a partir de Jesus Cristo. Para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo para vocês. Um domingo a menos. Fiquem na paz e até o próximo domingo. Tchau, tchau.